Olá pessoal, sou o Mestre Márcio, coordenador do projeto Capoeira Escola e criador da metodologia Capoeira para Todos. Para a gente poder falar hoje sobre inclusão, a gente precisa relembrar um pouquinho o trabalho, por exemplo, do Sir Ludwig Gutmann, que era um doutor responsável pela reabilitação de vítimas de lesões, que sofriam lesões, por exemplo, da medula espinhal. E ele implementou um programa inovador que mudaria totalmente a maneira como a sociedade considerava as pessoas com limitações físicas. O hospital era um local um ambiente muito frio, né? E em relação a desenvolvimento da alegria, a própria salas de recuperação é uma coisa um pouco desagradável, triste. E em 1948, né, pós-guerra, a guerra terminando, sob a orientação de Gutmann, ele juntou 16 pessoas, 16 pacientes, e ele realizou uma competição de arco e tiro. Então a galera enfileirava as cadeiras de roda, né? Deixava lado a lado, fileira, né? Um ao lado do outro. E aí o pessoal jogava, né? Então naquela época tinha abertura da Olimpíada tradicional, né? Mas aí ele começou a fomentar e até que em 1960 a gente teve a primeira Paralimpíada em Roma. Mas as pessoas com deficiência sofreram muito, né, em relação ao processo do seu desenvolvimento na sociedade. A gente teve o primeiro período da exclusão, segundo Romeu Sasaki e Maria Teresa Mantuan, as grandes civilizações antigas exterminavam, sacrificavam as pessoas com deficiência, acreditavam que era um castigo dos deuses. Na sequência a gente vem um período, que é esse do Gutmann, de segregação. Então as pessoas iam para clínicas de reabilitação, escolas de educação especial, então ficavam fechadas nesses espaços e não conviviam com a sociedade. Depois a gente vem o período de integração. A partir da década de 80 é colocado o ano mundial da pessoa com deficiência pela ONU, se não me engano, em 1981. Na Constituição brasileira, por exemplo, no artigo 205, a gente já fala de todo cidadão tem direito à educação, então não exclui ninguém. E aí, finalmente, a Espanha, a Europa, como antigo continente, após essas iniciativas que começaram lá pós-guerra, Barcelona, principalmente quando descobriu que ia ser sede de uma Olimpíada e na sequência a Paralimpíada, ela começa a se preocupar e organiza um bom trabalho de acessibilidade, e aí o esporte adaptado, a própria Paralimpíada viram um status interessante, né? Há grandes alterações no método do público assistir, de recepção de atletas com deficiência. Então há grandes mudanças, né, nesse esporte para o mundo todo. A gente sabe que no Brasil, em 1983, na escola Perkins, os meninos cegos já participavam de exercício de ginástica e natação. E essa mudança que, né, passou a ser de treinamento físico com orientação médica para educação física voltada para o esporte, começa a ser cada vez mais regular, né? E essa integração, ela vem, só que a sociedade ainda não está preparada para receber as pessoas com deficiência. Não há capacitação para o profissional na educação, trabalhar uma didática mais especializada. A sociedade em si, até na sua acessibilidade estrutural, com rampas, com linha-guia, piso alerta, ainda não está preparada, com intérprete de Libras, né? Isso vem acontecer no último período, que é o período de inclusão, que ainda está em construção, está em desenvolvimento
em 2020 que a gente está falando. Em 2016 o Brasil promulga a Lei Brasileira da Inclusão, LBI, mas ainda algumas empresas, somente com a multa, eles começam a contratar mais pessoas com deficiência, mas infelizmente contratam só para cumprir a lei e não entendem a importância desse desenvolvimento. Mas o esporte em si, principalmente no meu caso específico, a capoeira, a gente já vê alguns trabalhos, né? De muito tempo o pessoal fazendo, aqui na região da Baixada Santista, o Mestre Sombrinha, tem o Contramestre Valdir, na época era Contramestre, na Escola 30 de Julho, o Sombrinha na Pai do Guarujá, mas faltava um trabalho mais consolidado em relação à reunião do saber acadêmico e saber popular, que o profissional de educação tem que ter a vivência no esporte, na modalidade, e tem que conhecer cada síndrome congênita, cada especificação, para poder fazer um trabalho mais dinâmico, mais receptivo. Para isso a gente cria, né, um método que envolve, por exemplo, o método VAC, Visual Auditivo Sinestésico. Porém a gente começa com uma primeira parte, que é a criação do vínculo, né, a realização de anamnese, uma ficha de inscrição, conhecer a criança, se nivelar, se é criança, agachar, se é cadeirante, agachar, falar no nível dele, né? Por exemplo, uma característica específica da deficiência intelectual é a deficiência intelectual no seguinte, além do comprometimento cognitivo, a fase de maturação, né? Segundo a Associação Americana de Deficiência Mental, a gente tem 4 níveis de intensidade de apoio, que é o intermitente, o limitado, o extenso e o generalizado. Sendo assim, eu preciso compreender que fase. Quanto mais infantil, mais comprometido, né? Do intermitente, o mais leve, e até o generalizado, o mais comprometido. Então tem essa disparidade entre a idade cronológica e a idade mental. Além de explicar, né, corretamente, com uma oralidade específica para aquela faixa etária na deficiência intelectual, que na verdade, um comprometimento cognitivo, o desenvolvimento de ensino-aprendizagem ali, há uma dificuldade para realizá-lo, eu aplico, além da orientação auditiva, né, explicativa, a demonstração tem que ser bem plástica, bem dinâmica, para chamar a atenção. E o sinestésico eu tenho que fazer junto, né? Trabalhar o tato, fazer junto com o meu aluno para dar confiança para ele, né? Nenhum professor pode dar aula cansado, né? Ele tem que dar aula junto com o aluno, estimulando cada vez mais. E por fim eu vejo a criação da autonomia, né? Que Jean Piaget fala muito bem, a busca pela reversibilidade completa, e você ali ao lado estimulando, parabenizando, dando palavras de incentivo. Uma outra teoria interessante é a de Harvard Gardner, teoria das inteligências múltiplas psicomotoras, e nessa inteligência a gente percebe, por exemplo, que não é só inteligente quem tira boas notas. Isso a gente faz uma reflexão para o currículo, que ainda é muito, né, colonial, né? A gente tem as mesmas matérias desde a era colonial. A escola é tão excludente quanto era na época, né? Na época só o alto clero estudava, né? A plebe não. E a gente vê que o ensino público, infelizmente, foi sendo degradado na maioria dos ambientes. Porém, o Gardner, um neurologista inglês, ele cria uma grande possibilidade, que é reconhecer outros talentos, outros dons. Então vem a inteligência corporal sinestésica, e aí eu vou, por exemplo, para a capoeira, que trabalha muito bem toda essa minha flexibilidade, a minha força, a resistência muscular, lateralidade, que trabalha com os dois lados. Aí já envolve a segunda inteligência, que é a inteligência espacial, a noção de espaço-tempo, né, o desenvolvimento da velocidade de reação, né, estimulado muito com a arte marcial. A gente vem também no trabalho da inteligência intrapessoal, né, que as emoções, você controlar a inteligência emocional, a coisa interna, né, relacionada ao amor, à paixão, o ódio, o medo, a insegurança, a tristeza. Você não pode
né? No momento que você está praticando aquela atividade, você está jogando, você não pode demonstrar para o teu adversário que você sentiu um golpe ou está nervoso, né? Você é o centro das atenções, está todo mundo te assistindo, então você tem que trabalhar essa inteligência. Junto com ela vem a inteligência interpessoal, que é relacionada à sociedade. Aí eu gosto de falar muito da filosofia africana, que também colabora muito nesse processo de ensino-aprendizagem, né? O africano tem muito essa coisa oral, dos contos africanos, histórias que passam de pai para filho. As amas secas, né, trabalham com os filhos do senhor de engenho, e aí vão contando histórias para dormir, ou cantos, cantigas. E uma das histórias é que uma vez um antropólogo chegou numa determinada tribo e ele ofereceu uma cesta de doces para a criança que chegasse primeiro, formou uma fileira. E aí o grande choque dele foi que as crianças deram as mãos e foram dividir os doces. Então essa cultura, denominada cultura Ubuntu, ela significa que eu não sou feliz sem o meu semelhante ser feliz, né? Então essa coisa da cooperação está contida na inteligência interpessoal. Nós temos também a inteligência musical, que especificamente na capoeira a gente trabalha muito, reconhecer cada música tem seu significado, cantar e tocar é muito difícil, né? Uma habilidade, um dom, vários instrumentos, percussão, no caso do berimbau, né, de corda, é um trabalho bem dinâmico, tem que ser valorizado. A inteligência naturalista, de reconhecer o meio ambiente, suas matérias-primas, né? Reconhecer o índio, né, como um principal inteligente naturalista, de reconhecer toda a fauna, a flora. Ele, se estiver perdido na selva, ele se vira bem. É o caso do negro, né, escravizado, sabia fugir pela mata, vivia assim na selva, né? Eu reconhecer que matéria-prima eu confecciono um instrumento. A inteligência pictórica, o desenvolvimento da arte, né, da confecção, do artesanato, construir o seu próprio material reciclado, né? Na educação física a gente pode oportunizar, às vezes parar de reclamar que não tem material e criar o seu material, que assim você faz um link com a educação artística, com ciências naturais, né? Inteligência lógico-matemática, que a gente trabalha muito o cálculo, a expressão aritmética. O cálculo, o raciocínio, ele está ligado com a velocidade de reação, né? Quanto mais sinapses você tiver, o desenvolvimento cognitivo é maior, você também tem mais reação se você for trabalhado dessa maneira. Tem a inteligência linguística, né, da habilidade e oralidade, de reconhecer tons e sons. Na capoeira a gente tem demais essa linguagem, porque trabalha com uma linguagem um pouco que vem do Yorubá, a língua portuguesa, as cantigas, a expressão do mestre, do professor, saber impor uma bronca, um elogio no momento certo, né? É uma coisa da neurolinguística. A inteligência contextual, de recordar e memorizar fatos e acontecimentos de história, da nossa história, né? A história do Brasil em geral tem muito a ver com isso. E por fim, a inteligência parapsíquica, que é a inteligência relacionada à parte espiritual. Não é comprovada cientificamente, mas a gente sabe que existe, né? Um ambiente que você se sente bem, você sai do seu plano natural, né? Você se emociona, não dá para descrever realmente, né? Eu, por exemplo, quando escuto um berimbau, quero ver, ou uma música que me envolve, né, emocionalmente, acontece muito isso. Então, trabalhar a inteligência múltipla na deficiência intelectual é legal. A gente percebe, por exemplo, que pessoas com autismo, eles têm muito essa inteligência desenvolvida, né? Principalmente na síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger, a gente percebe alguns talentos fantásticos, né? A gente tem no projeto Capoeira Escola, por exemplo, o Luiz Patrick, que tem o autismo, mas além disso tem a deficiência visual. E o cara descobre a data o dia da semana do teu aniversário sem consultar um calendário. Ele tem muita habilidade musical, onde ele faz bananeira. Então são várias inteligências que a gente pode desenvolver. Tem que lembrar que a deficiência intelectual ela tem 3 tipos de causa: pré, peri e pós-natal, sempre envolvendo gestação. No pré-natal a gente é durante a gestação, então a gente pode ter riscos como infecção exógena, que é a influência de medicamentos que a gestante não pode tomar naquele momento.
ingestão de drogas ou tóxicas ou alucinógenas, muito álcool. Há também a questão dos traumas psicológicos, estresse, traumas, né, físicos ou relacionados a doenças análogas como sarampo, cachumba, entre outras, durante a gestação. Eu tenho a causa perinatal, que é durante o nascimento, até 30, 40 dias de resguardo, quarentena. Pode acontecer uma anóxia, falta de oxigênio do cérebro devido ao problema no parto, ou demora para o atendimento, ficção hospitalar, e até a desnutrição materna pode causar. O leite é muito rico, né, em proteínas para, né, desenvolver a estrutura cerebral, massa cinzenta, entre outras estruturas. Vem a pós-natal, que é depois dos 30 dias, em qualquer momento pode acontecer um traumatismo craniano, a falta de vacinação, né, podem causar essa deficiência intelectual. Eu tenho, como eu falei, os níveis intermitentes, tranquilo de se trabalhar, fácil a inclusão, limitado, tem um limite para o aprendizado. Então aí é o que eu falei da diferença do currículo, tem que alterar para poder ter oficinas terapêuticas e outras possibilidades, para esse limitado. O extenso, então, pior ainda, porque eu tenho um comprometimento ainda mais agravado, e eu tenho uma situação curiosa. No extenso, uma característica específica é regularidade, ele precisa de regularidade para a criação do sinapse. Então, repetição em cima de repetição. Se ele falta, você tem que retornar até a aula que ele até o início, para ele poder ir resguardando e criar novas sinapses. O generalizado, ele é muito mais comprometido, ele precisa de um atendimento muitas vezes personalizado. Muitas vezes ele é acometido de outra deficiência, uma deficiência múltipla, e tem mais dificuldade ainda de aprender. Os principais tipos de deficiência intelectual, a gente tem a síndrome de Down, a dislexia, TDAH, o TEA, que é o autismo. Claro que a gente vai ter outras, como a microcefalia, a hidrocefalia, a síndrome do X frágil, síndrome de Tourette, mas são mais raras. As que a gente vai mais encontrar na academia, no ambiente escolar, são essas. No caso da síndrome de Down, uma síndrome congênita, né, pré-natal, o cromossomo 21 vai acometer um aumento de um cromossomo, a trissomia do 21. A trissomia do 21, estudada pelo John Longdown, um médico geneticista inglês, ele descobriu que tem algumas características diferenciadas que esse gene traz. Olho repuxado, cabeça achatada, extremidades menores como, né, os dedos, a orelha, o nariz, o órgão genital masculino, língua prominente, alguns apresentam a linha siamesa. Nós vamos ter pé mais planos, mais chatos, os artelhos têm um espaço maior, mas nada disso nos interessa tanto, porque a gente não muda muito a adaptação devido a essas características que a gente vê, né, físicas. Agora, as características fisiológicas, que além, por ser uma deficiência intelectual, dependendo do nível, posso ter uma idade mental e idade cronológica diferente, mas principalmente eles são hipotônicos. Na natureza biológica ele não tem tônus muscular, tem muita flacidez, então precisam do exercício físico. Frouxidão ligamentar, tendões mais elásticos, isso favorece a prática, por exemplo, da capoeira, de lutas. Vai ter facilidade, então eu não preciso forçar no alongamento ativo, faço um alongamento passivo, tanto dinâmico quanto estático, sem forçar. Se eu forçar, ele pode não sentir devido à temperatura corporal e também à elasticidade natural que ele tem. E depois, quando o corpo esfria, volta à calma, pode demonstrar um edema e prejudicar a mobilidade articular. Na sequência, a gente tem uma tendência cardíaca, tendência a doenças coronarianas. Então, além do atestado médico, impedir o acompanhamento do cardiologista para poder aumentar a intensidade de trabalho, a carga, para poder incluir, né, fazer as atividades como os outros colegas farão no processo de inclusão. E nós temos também 60% deles com espaço na articulação atlanto-axial. O atlas e o axis se unem ali na cervical, e eu tenho essa espacidade maior. No caso, eu vou fortalecer musculaturas como escaleno, esternocleidomastoide, o próprio deltoide, trapézio,
para poder proteger essa articulação, evitar quedas muito bruscas, né? Mas, na medida do possível, trabalhar com material de colchonete, coisas para recepcionar esse aluno. Mito, aquela coisa que são um pouco tarados, ou não, isso é sexualidade exacerbada, ou própria educação, tem que colocar limites, não é porque tem deficiência que não vai ter educação. Tem que colocar limites, lógico, respeitando essas partes fisiológicas, e ele vai ter essa dosagem de intensidade de apoio intermitente, limitada, extensa e generalizada. Na dislexia, alguns autores estão juntando a dislexia com o TDAH. Então vamos falar dos 5 tipos principais entre essas duas dinâmicas. A dislexia, ela apresenta no cromossomo 9 algumas alterações. Eu tenho a disgrafia e a descalculia. A disgrafia relacionada às letras, a leitura, a fala, a troca de letra, né, tem essa dificuldade. O Cebolinha é o dislexo mais famoso. A capoeira, a gente trabalha muito essa coisa da musicalidade, né? Então vai ajudar a trabalhar de uma maneira lúdica. A descalculia relacionada a números, então buscar uma alternativa para tentar compreender esses números, não trocar esses números, ou entender como funciona a matemática, um estilo mais concreto, né? A gente pode oportunizar esse processo. Aí nós vemos com a déficit de atenção, que a pessoa não tem foco, não tem concentração. Capoeira a gente precisa de mais, até por causa dos golpes. Hiperatividade, que a gente tem uma mania de rotular todo mundo, a gente não pode criar diagnóstico como professor, mas a gente tem que diferenciar o hiperativo do que tem muita saúde. O hiperativo, ele tem a necessidade até biológica, por exacerbar muita adrenalina, noradrenalina, de desenvolvimento prático, sinestésico. Então essa escola antiga, que a gente senta 4 horas e meia, fica só olhando o professor falar, não dá, né? A gente precisa ser uma coisa mais prática. E vem o hipoativo, que é um cara muito pacato, não participa das aulas, está no seu mundo, está começando a criar o seu próprio mundo. Isso é um pouco perigoso, o cérebro é um pouco perigoso. Quais são os mecanismos que ele está agindo, o que ele está vendo, que está guardando ali. Infelizmente a gente tem exemplos de hipoativo, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Realengo, um ex-aluno fez uma chacina, né? Era um aluno hipoativo. A Polícia Federal encontrou, na busca do seu computador, sites relacionados ao terrorismo. Então eu preciso chamar atenção através de uma anamnese, né? O que esse cara gosta, trazer para a minha aula, entender que o ensino é heterogêneo. Eu tenho um estímulo para cada aluno, para poder agregar e incluir todos. E aí a gente vem para o autismo, né? TEA, transtorno de espectro autista. E no autismo a gente tem toda esse espectro, essas características, alguns com movimentos repetitivos compulsivos, bem estereotipados, alguns com toques, né? Transtorno obsessivo compulsivo, manias, coisa mais metódica, outros com uma hipersensibilidade, ou visual, ou auditiva, ou tátil, ou gustativa. A gente entende que o cérebro do autista trabalha diferente do cérebro sem o autismo. São vários sinapses, estímulos sem freio. Nós trabalhamos diferente, são ações, uma depois da outra. Em milésimo de segundo a gente vai e volta, liga e desliga para as ações que a gente acha que está fazendo, tocando e cantando. Eu não, eu toco e canto, canto e toco. Eu vou trocando, o cérebro vai alternando em milésimos de segundos que não dá para perceber. O autista não, por isso que às vezes acontece essa crise. Mas a gente tem que encontrar uma chave que ele gosta, algum objeto, às vezes ele tem um objeto de estimação. Vai acontecer alguns com a ecolalia, né, de repetir frases. Isso até é legal, uma forma de tentar se comunicar, porque a comunicação vai ser às vezes diferente. Às vezes não vai ter a fala, não vai ter olhar, mas vai ter algum gesto, alguma demonstração. Por fim, ter toda essa afetividade, esse carinho, essa compreensão que o educador é muito importante para o seu aluno, é uma referência, e ele precisa, como agente da saúde e agente da educação, educar. Eu digo muito bem que é mais que uma profissão, é uma missão. Curta nossas páginas, colabore com o nosso processo aí, Capoeira para Todos.